Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí falando a respeito da construção da Bíblia Sagrada. Como surgiu o Velho e o Novo Testamento? De onde veio? Estamos aí no 32º vídeo. Falamos a respeito de William Tyndale. William Tyndale foi das pessoas que descobriu as verdades da Bíblia e foi contra os papas. E Tyndale, uma vez, um religioso, ele provocou Tyndale, dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Ou se ele preferia mais a lei do Papa do que a lei de Deus. Então Tyndale replicou e disse, eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida por muitos anos, eu farei com que um menino que conduz o arado, um camponês, saiba mais sobre as escrituras do que você e do que o clero papal. Tyndale ficou conhecido como o pai da Bíblia inglesa, O pai da Bíblia inglesa. Quando fala da Bíblia inglesa, lembra Tyndale. Em 1534 d.C., o rei-chefe supremo, que era o Supremo Papa, o rei-chefe supremo da igreja na Inglaterra, e era o rei Henrique VIII. O rei Henrique, ele casou com Catarina de Aragão. Ele casou com Catarina de Aragão e tiveram 6 filhos e só uma menina sobreviveu. Durante a sua infância, devido às guerras e às pestes, essa sua filha, ela ficou doente, Ela veio adoecer. E ela veio a ser conhecida como Maria a Sanguinária. Quem já ouviu falar sobre Maria a Sanguinária? Pois é, Maria Sanguinária era a única filha do Papa Supremo, do rei Henrique VIII. Era a única filha que ele tinha, conhecida como Maria a Sanguinária. O rei Henrique, por não ter mais filho, ele culpou a esposa, por nome de Catarina, porque não tinha mais filho, e só deu essa Maria Sanguinária, para ele. Então ele condenou a sua esposa. Aí ele se apaixonou por uma moça de alta classe, e ela era protestante e apoiava os reformadores. Ora, veja só, uma pessoa que apoiava os ensinos papal, uma pessoa era severo, na doutrina apostólica romana, agora casou com uma mulher, e era da classe alta, mas era protestante e apoiava os reformadores, ou seja, era a favor de Tyndale e de tantos outros, apoiava os reformadores. E este rei Henrique, ele casou-se com essa mulher, por nome de Ana Bolena. Quando o rei Henrique se casa com Ana Bolena, e essa Ana Bolena, ela não tinha intenção de ser amante do rei. Então o rei lhe propôs em casamento. Só que tinha um problema, O rei já era casado. Lembra que ele era casado já com a outra, com a Catarina? Ele já era casado. Só que tinha esse problema. E o rei já era casado com a Catarina. O rei chamou então o Papa. Aí o rei chamou o Papa. Chamou o Papa, como ele era rei supremo, Ele chamou o Papa e pediu o divórcio. Mas o Papa não se sabe, até hoje, o motivo. O Papa não deu o divórcio para o rei. Já pensou? O rei era o rei supremo, mandava em tudo, mas não pediu o Papa para poder dar o divórcio para ele. Ele falou: opa, não vou lhe dar o divórcio não. Isso irritou o rei Henrique. E ele, aborrecido, substituiu esse arcebispo. Ele foi substituir o arcebispo e colocou no seu lugar o arcebispo Thomas More. Lembra? Thomas More. Ele tirou um e substituiu por Thomas More. E em 1534, o parlamento sancionou uma lei designando ao rei supremo, chefe da igreja na Inglaterra. Ele passou a ser rei supremo. Ele mandava em todos os papas, em todos os bispos, em tudo ele mandava.
O arcebispo Thomas More não concordou com isso. Ele foi preso e morto. Tá vendo? Ele não concordou com essa soberania real e por isso ele foi preso e morto. O arcebispo Thomas Creme, era outro arcebispo, Thomas Creme, era um homem comum, mas por ser o bajulador do rei, ele é colocado como arcebispo no lugar do outro. Prendeu um e matou, mas ele chamou esse bajulador do rei e colocou ele no lugar do outro para ser arcebispo. E ele não só apoiava o rei, como também daria o divórcio ao rei. E deu o divórcio para o rei, concedeu o divórcio para o rei. Estamos falando da construção da Bíblia, tá? O Novo e o Velho Testamento. Estamos aí no 32º vídeo, falando a respeito do rei e de Catarina e também do arcebispo Thomas More. E em 1535, Ana Bolena é coroada rainha e mais tarde Thomas Creme se torna o padrinho. O bajulador, além de dar o divórcio para o rei, agora se tornou padrinho do casamento dele. Mais tarde, Thomas Creme se tornou padrinho da futura rainha e seria Elizabeth. Lembra da rainha Elizabeth, É muito famosa, Então, ele se tornou padrinho desta rainha Elizabeth. A rainha Ana Bolena acreditava na reforma dos protestantes. Ela recebeu um exemplar da Bíblia de Tyndale, a qual está até o dia de hoje no Museu Britânico. Quando ela recebe o exemplar da Bíblia, e tiveram ali a cópia da Bíblia e deram para ela de presente, ela passou a ler e estudar a Bíblia. Então ela passou a apoiar mais ainda os reformadores. Nesse tempo, o rei se apaixona. O rei era safado, hein? Você viu, Uma não deu mais filho para ele então condenou a mulher, casou-se com essa outra. Agora se apaixonou por outra. Nesse tempo, o rei se apaixona por uma moça chamada Joanna Seymour. É outra famosa também, Joanna Seymour. E o rei acusa a rainha Ana Bolena de adultério e manda prender em uma mamorra, a qual foi condenada e morta. Então, mais uma rainha, e ele manda matar porque se apaixonou por outra, Condenou ela dizendo que ela estava conspirando contra ele, E aí, fez. Ela adulterou, estava adulterando, vou mandar matar. E em 1538 d.C., a primeira Bíblia autorizada. Então, até nesta época, a Bíblia não era autorizada. Foram copiadas, foram espalhadas, porém não era autorizada. Ainda tinha perseguição. Mas em 1538 d.C., a primeira Bíblia autorizada, o arcebispo envia uma cópia para o rei Henrique, pedindo autorização para fazer cópias da Bíblia. E o rei milagrosamente autoriza. Eu estou falando aqui, pessoal, não é sequência de anos, tá? Não é no mesmo tempo. Eu estou pulando, tá? Períodos. Porque o vídeo é curto e também a história também é comprida. Então eu estou fazendo aqui um resumo para nós podermos entender até os dias de hoje. Nós vamos chegar até Dom Pedro I ainda. As cópias da Bíblia e o rei milagrosamente autoriza. A Bíblia na Inglaterra, o povo tinha livre acesso. Lá na Inglaterra o povo passou a ter livre acesso com a Bíblia. Com tantas mulheres e o rei teve, ele tinha 3 filhos, Maria, Elizabeth e Eduardo. O rei, teve vários filhos. Também com tanta mulher, agora tinha vários filhos. E com tantas mulheres que o rei teve, ele tinha 3 filhos. E a ira de Maria, a sanguinária, lembra a primeira filha? A filha dele lá, a primeira filha? A ira de Maria Sanguinária, com a morte do rei Henrique, seu filho Eduardo, em 1546, se torna herdeiro do trono, aos 9 anos de idade. Após 6 anos no trono, ele morre, segundo relato. Morreu o herdeiro do rei, o filho do rei, e aí a outra filha dele agora se revolta. Vamos ver no próximo vídeo? Deus abençoe a sua vida. Vamos para o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.